A Carmen Lúcia votou também pela condenação de Bolsonaro. E agora, Moisés? E agora ele vai pra cadeia. Não tem, meu pé tá doendo. A gente já dizia que o único voto duvidoso realmente era do Fux e o medo de todo mundo. Ontem foi um pavor dos brasileiros, dos verdadeiros patriotas, com medo de o Fux pedir vista, porque o Brasil não suporta mais isso. O Brasil não suporta mais. Todo mundo estava querendo realmente ver Bolsonaro na cadeia para apaziguar os ânimos, para voltar a paz nesse país. Que eles estão dizendo que o país vai pegar fogo, que não sei... Não. Um mês Bolsonaro na cadeia aí, acabou. Ele já está enfraquecido. E agora, 3-1. Com o voto da Carmen Lúcia, nós temos aqui, inclusive, essa matéria do Metrópolis. Eu já te peço que se você está chegando agora, não é inscrito no nosso canal, aproveite aí para se inscrever, dá muito like para ajudar a nossa comunidade a crescer cada dia que passa, tá bom? Aqui é para a gente combater esses fascistas, combater fake news, combater desinformação. Então, nos ajude nesse trabalho. Pois é, o STF tem maioria para condenar Bolsonaro e mais 7 réus. Agora com o voto, inclusive, da Carmen Lúcia, 3-1. Nesse momento está votando também o Cristiano Zanin. A tendência é que ele vote também pela condenação de Bolsonaro. Ele já está condenado. Gente, agora só é aquela questão de ver a dosimetria da pena de cada réu. É claro, uns pegarão menos tempo de cadeia, outros mais. Bolsonaro, como é considerado o líder dessa organização criminosa, pegará aí, eu acho que Bolsonaro pega de 20 a 40 anos de cadeia. Regime fechado. A começar a cadeia em regime fechado. Essa é que é a verdade. Então, após o voto do ministro Luiz Fux, que discordou, ele foi o único que discordou de todos os colegas, do Alexandre de Moraes, do Flávio Dino, que votou antes dele, a ministra Carmen Lúcia votou nesta tarde, inclusive de quinta-feira, o dia em que gravo esse vídeo para vocês, e com o voto da Carmen Lúcia forma-se maioria pela condenação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e também de mais 7 réus. Carmen Lúcia, ela aceitou a denúncia da Procuradoria-Geral da República na íntegra. Ela aceitou todas as acusações, enquanto que o Fux aceitou os argumentos da defesa, inclusive absolveu o Bolsonaro de todos os crimes. Engraçado que ele condena o Mauro Cid, acho que foi um crime ou foi 2, e teve uma hora que o Dino disse, mas absolveu o Bolsonaro e condenou o Mauro Cid? Ele disse de um crime. Aí o Dino, né, como sempre diz, de um crime. Gente, isso é um absurdo. E ele também condenou 400 pessoas, peixinhos pequenos, pelo mesmo crime, mas Bolsonaro ele absolveu. O Fux fez vergonha à Suprema Corte. Mas graças a Deus, com o voto da Carmen Lúcia, Bolsonaro e mais 7 réus já estão condenados. Ele foi condenado por organização criminosa armada, golpe de Estado, tentativa de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, exceto o Alexandre Ramage, que ficou de fora, e deterioração do patrimônio tombado, também, exceto o Ramage, que ficou de fora aqui, no caso desse crime. Em seguida, começou então o voto do presidente da turma, que é o Cristiano Zanin. E conforme nós já dissemos, o voto do Zanin aí, podem ter certeza, podem apostar que o Cristiano Zanin também votará pela condenação de Bolsonaro. Ele é o último a votar, mas uma das falas do Zanin, inclusive, já caracteriza que ele votará pela condenação dos réus. Porque ele disse, Bolsonaro manteve uma organização criminosa estável, disse Zanin. Então, para Zanin, Bolsonaro manteve. Ele é o chefe de uma organização criminosa. Podem ter certeza. É cana pesada. A Carmen Lúcia, no seu voto, ela disse o seguinte, o 8 de janeiro ele não foi um acontecimento banal, foi o que afirmou a ministra do STF.
Ela, na realidade, começou seu julgamento com questões preliminares que foram reclamados, inclusive, pelas defesas, né? Ela rejeitou a preliminar que tratava sobre a incompetência do STF em julgar a ação penal. Isso, inclusive, foi um argumento do Fux. Ele disse que o STF não tinha competência para julgar o Bolsonaro, já que o Bolsonaro não tinha mais foro privilegiado. A Carmen Lúcia derrubou isso. Também reconheceu a validade da delação de Mauro Cid. Ou seja, para Carmen Lúcia, o que o Mauro Cid falou, a colaboração que ele fez com a justiça se faz verdade, está válido. Talvez isso interfira aí na sua pena, já que ele foi um colaborador, e ele terá aí, no caso, uma pena menor por ser um colaborador da justiça. Mas com isso já há uma maioria aí de 3-1, já que são 5 da turma, 3-1 nesse momento. Bolsonaro e mais 7 réus já estão condenados. O Zanin também votou pela validação da delação do Mauro Cid e acompanhou a maioria pela condenação dos réus por organização criminosa. Eles deverão ser condenados pelas circunstâncias que repuso comprovadas na forma que está na denúncia, foi o que disse o ministro Zanin. Já com respeito ao mérito da denúncia, a ministra Carmen Lúcia adiantou que vê provas dos crimes dos réus contra as instituições democráticas desse país. Ela disse: a Procuradoria afirmou, e acho que já antecipo, fez prova cabal de que o grupo liderado por Jair Messias Bolsonaro, composto por figuras chaves do governo, das Forças Armadas e de órgãos de inteligência, implementou plano progressivo e sistemático de ataque às instituições democráticas, com finalidade de prejudicar a alternância legítima de poder nas eleições de 2022. Minaram o livre exercício dos demais poderes constitucionais. Então, meus amigos, não resta nenhuma dúvida. É Bolsonaro condenado, Bolsonaro preso. Vamos esperar agora o finalzinho aí desse julgamento. Vamos esperar o finalzinho desse julgamento. Hoje, por exemplo, eu vi pessoas soltando fogos. É a alegria da população brasileira, é a alegria do povo, dos verdadeiros patriotas, por ver que esses covardes que atentaram contra o nosso país, que tentaram dar um golpe na nossa república, que tentaram assassinar ministro, o próprio presidente, o vice-presidente Alckmin, todos eles serão condenados, serão presos e o nosso país voltará a respirar democracia.